Não vai matar todo mundo. Algumas pessoas. Não vai matar ninguém. Só uma pessoa, um cara idiota que ninguém ama. Agora ficou muito deprê. Cineflix Shopping Avenida 28. Aqui é o lugar da diversão. Nunca tinha percebido que seus olhos são tão negros. Eles foram substituídos pelo meu pai como método de tortura. Ele escolheu um par bonito. Bom, 8h02 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, com um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixando o aplicativo gratuito do Laboratório Plínio Bacelar, na lojinha aí do seu smartphone, você tem acesso a resultados históricos de exames que você já fez e muito mais. Baixe o aplicativo, é gratuito, Laboratório Plínio Bacelar. Programa de hoje com a nossa atenção voltada aí para cultura de uma forma inteligente e muito interessante, que é através aí do SESI, o SESI Campus, que teve recentemente, após aí esse período da pandemia, né, aquele período restritivo da pandemia que a gente acompanhou aqui diuturnamente, aquela luta de abre e fecha as escolas também, que o Antenor citou, enfim, foi um drama que marcou seguramente a nossa vida, a vida daqueles que conseguiram sobreviver, tantos perderam a sua vida naquela pandemia, e assim, marca também talvez um novo rumo para a acessibilidade à cultura, como o Antenor José de Oliveira Neto já falou aqui. Ele é gestor de cultura e de educação do SESI. Nós vamos entrar nessa parte ainda de educação, e vamos entrar agora, mas só voltar aqui, Antenor. Tem uma pergunta lá no Facebook para você, na nossa página, vem do professor Henrique da Hora. Como eu disse, é professor do IFE e diretor da Tec Campus, incubadora de startups, e aliás com histórias fantásticas já de sucesso de startups que foram montadas aqui em Campos e que hoje prestam serviços aí pelo mundo afora. Teve uma, sabe, Antenor, só para te pontuar aqui, muito interessante. O cara inventou um robozinho, cara, que ele filma, fotografa, capta som, faz tudo de rede de saneamento. Impressionante o que aquele robozinho faz. E ele parece que participou, essa startup de Campos participou da obra aí da estrutura das Olimpíadas. Fantástico, né? Muito bom, muito bom. Muito bacana a gente vê essas startups aí, de tantas pelo Brasil afora, né? E ter aqui na cidade uma incubadora e de sucesso como é a Tec Campus, é bem bacana. E o Henrique da Hora deixa aqui para você, antes da gente retomar então aqui a nossa pauta que a gente já determinou aqui ao vivo. O Antenor conhece os grupos locais, como o grupo Nós do Teatro? Ele está te perguntando, Antenor. E outra pergunta, ele já foi se apresentar no Rio em edital similar, isso é verdade. E ele pergunta aqui para você, o professor Henrique, como funcionará a questão do incentivo local, que aí também a gente vai entrar um pouco nessa parte aí já mais no final do programa. Mas fica à vontade, meu caro Antenor, para responder aí o professor Henrique. Olá, Henrique, prazer falar contigo. São vários grupos, né? Então os nomes eu não decoro, mas certamente a gente tem. Você sabe que quando a gente fala, inclusive, de descentralização da cultura, a gente não faz tudo sozinho, né? Então a gente tem um responsável pela produção local, pela coordenação do espaço do Teatro SESI Campos, que é o Alexandre Ferran. E com certeza ele, que é um ativista da cultura dentro aí do território de Campos, não me recordo do nome,
mas toda produção local é sempre bem-vinda na valorização da nossa programação. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais à frente também aí sobre a nossa expectativa com relação ao trabalho local da cultura, né? Eu acho que essa força local ela é fundamental e deve ser valorizada em todos os territórios, porque isso cria identidade, né? Isso não exclui que a gente traga aí nomes de projeção nacional, que também é importante quando a gente fala de descentralizar aquilo que acontece na capital e oportunizar também para o Estado. Mas a gente quer trabalhar com essa, digamos, essa via de mão dupla entre valorização da cultura local e disseminação também de produções da capital para o interior do Estado. Que bom, bacana. Por favor, coloque aí seu projeto aí também como uma das possibilidades. Ou oriente a quem tem para colocar um projeto também. Eu acho que esse programa vai repercutir bem, acredito que sim, no meio, porque ele vai para podcast daqui a pouco, fica salvo também aqui nas redes sociais nossas. E aí o cara vai meio que fazer uma consulta ali, né? Como é que é? O que o gestor de cultura do SESI falou? Como é que funciona? Por falar em como é que funciona, você citou os 3, né, um tripé, né, os 3 pontos mais importantes que sustentam aí essa cultura. E a gente entra agora na parte da formação da sociedade, que eu estou muito interessado em saber. Eu acho que como é que funciona essa acessibilidade, como é que funciona esse acesso aí aos benefícios que o SESI oferece. E também são 17 escolas que você falou que o SESI tem em todo o estado. Eu gostaria que você detalhasse para a gente aí, e aí a gente começa a esmiuçar essa parte também, o Antenor, por favor. Perfeito, Cláudio. É importante a gente entender também o aspecto educacional da cultura, né? E aí eu acho que se de um lado você tem a escola como uma grade curricular, né, de formação, a cultura traz, pela sua transversalidade, essa capacidade de transformar diferentes visões de mundo, formar massa crítica, né, e criar uma identidade também através da experiência com a arte. Então, no caso das escolas SESI, onde a cultura está aí dentro do currículo da educação e também com alguns projetos extra-classe, a gente quer promover, inclusive, esse encontro que de uma forma mais interessante de educar. Então, por exemplo, nós temos 17 escolas no estado. Durante o período da pandemia, voltando lá àquele assunto da tecnologia, a gente realizou um projeto muito interessante com as escolas do SESI e também com cursos de aprendizagem do Senai, do projeto chamado Resenha com Arte, que ele trabalhava as linguagens das artes visuais, fotografia, desenho, pintura, arte digital, audiovisual, como um mergulho pedagógico. Esse eu estou dando isso como um exemplo para você ver como isso foi importante nesse período de isolamento, né? Então, os alunos das escolas SESI participaram de uma dessas categorias e puderam conhecer e fazer um mergulho pedagógico dentro do audiovisual, da fotografia, da arte digital, e muito mais do que você ter aí, criar um artista, um novo artista do desenho e pintura. A gente queria que essa experiência revelasse para esse aluno diferentes visões de mundo, crítica, né? Como é que o olhar crítico que a arte pode oferecer, as artes visuais têm esse papel também, que estímulo das competências socioemocionais a gente poderia estar trabalhando com esse aluno através do conteúdo da arte. Então, esse é um exemplo clássico, assim, onde os alunos, no final, eles, depois de várias oficinas online, eles passavam pela criação da sua obra, e essa obra depois ia para uma votação popular no YouTube,
Então, você tinha também um aspecto não competitivo propriamente, mas assim, de uma mobilização em rede das escolas com o olhar sobre a obra desses alunos. E a cada ano a gente trabalhava também um tema. Então, por exemplo, ano passado a gente trabalhou a Semana de Arte Moderna. Agora, não a Semana de Arte Moderna, que eles já aprendem no ambiente escolar, mas assim, através do que eles aprenderam, qual é o lado B da Semana de Arte Moderna, quais as reflexões que a arte moderna poderia trazer se ela estivesse acontecendo atualmente. Então, a conjugação da cultura dentro do processo educacional de uma escola, ele tem uma capacidade de formação plena do indivíduo, né? Eu posso aprender português, matemática, história, mas eu posso também criar a arte como disparadora dessas disciplinas, tanto exata como humana, e, por exemplo, ajudar um aluno que vai prestar o Enem, né? A gente teve aí ainda dentro desse bloco da cultura na educação, dentro das escolas do SESI, um projeto de escrita criativa, onde a gente tinha como mote o humor. Então, o nome do projeto era Rir com Arte, onde os alunos participavam de várias oficinas de dramaturgia, entendendo as técnicas da escrita criativa. É claro que, se a gente tiver um novo escritor saído de um projeto desse, vai ser muito interessante. Mas o que a gente queria? Desenvolver o senso da escrita criativa, a capacidade de criar toda uma conexão com aquilo que se escreve, aquilo que se cria. E, no final das contas, teve alunos que deram depoimento que isso ajudou, por exemplo, esse aluno ao prestar o Enem na redação, né, que ele escreveu. Então, as potencialidades que um projeto que nasceu através de uma dramaturgia de humor, né, onde a gente criou também um aspecto crítico, o que humor que cabe hoje, o que não cabe hoje, a questão da diversidade, até onde o humor não fere um determinado tema, mas a técnica da escrita ajudou também esse aluno, por exemplo, para fazer sua redação no Enem. Então, essas conexões da arte, eu acho que a escola, ela para mim, ela deveria ser, de modo geral, e esse exercício a gente tem feito na escola do SESI, a escola deveria ser um grande centro cultural. A cultura, você tem que ir para a escola com prazer de estar ali. E a arte, né, ela possibilita aí a arte, o esporte, né, esse tipo de atmosfera que a gente acredita do ponto de vista da educação. Ainda na formação, nós temos um segundo bloco, que é o compromisso social do SESI em ofertar cursos gratuitos na área da cultura, cursos livres, que o SESI costuma chamar de educação continuada em cultura, onde a gente abre editais para os jovens poderem se inscrever nesses programas, que devem ter alguns requisitos para poderem participar. Então, uma delas é ser aluno de escola pública, ter uma família com um salário e meio cada membro dessa família, né, ou possuir condições de baixa renda para poder participar desse programa. Porque eu acho que não só é um compromisso social, mas é a nossa contribuição em cultura, e aí a gente está falando de iniciativas tanto no campo das artes, né, como a gente fez recentemente o curso de gestão e produção cultural para novos produtores desses territórios, com esse público-alvo que a gente falou. A gente fez um de audiovisual chamado Narrativas Negras, que era
um curso de roteiro, de direção e finalização de um curta-metragem, tendo como tema a questão negra, do racismo, da valorização da cultura negra, e fizemos isso em parceria também com o Afro Carioca, que realiza o Encontro do Cinema Negro aqui no Rio de Janeiro. Recentemente começamos um curso chamado Engenharia Teatral, onde a gente trabalha toda a cadeia produtiva do teatro, desde lá da engrenagem da dramaturgia, da direção, da produção, iluminação, cenografia, figurino, montagem. E o que a gente quer com isso? A gente quer criar novas companhias nesses territórios. Então, não é só uma meta a ser atingida de atendimento na gratuidade, mas o mais importante é a gente ter a capacidade de medir o impacto social que esses projetos de formação em diversas linguagens pode e deve cumprir no universo dessa população. Como eu te disse, a gente tem um país muito bonito, muito diverso, mas muito desigual. E um dos papéis aí nosso da cultura, da Firjansese, é também olhar e contribuir para esse nível de desigualdade. E quando a gente fala no investimento em cultura, na formação, você também está investindo em capital intelectual, em história, histórias que possam refletir, ser inspiradoras para as outras pessoas. Então, tem um caráter aí de responsabilidade social dentro desse programa de formação, sejam nas escolas da Rede SESI, ou seja também ofertada para a população. E, em breve, a gente também vai ter a oportunidade de iniciar e implantar projetos semelhantes locais, né? Como é o caso aí de Campos dos Goytacazes. Que legal, cara. Para esse ano ainda, esse projeto? Esse ano ainda a gente vai ter provavelmente agora no segundo semestre, a gente está organizando aí um piloto também para a gente realizar no território. Você sabe que Campos tem uma tradição de teatro muito bacana, né? Inclusive, 2 governadores do estado vão voltar ao teatro, pelo que eu soube aqui. A Rosinha Garotinho e o seu marido, o Garotinho, que são os pais do atual prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho, e que foram governadores do estado do Rio, e que começaram, inclusive, aqui nessa rádio, e que era antes a Continental AM, né? Hoje somos a Folha FM, a gente migrou. Eles anunciaram que vão voltar para os palcos. Bacana. Olha, né? Eu vou dizer, Campos, ele exporta, vamos dizer assim, muita gente interessante. A gente teve, inclusive na Folha da Manhã, o prêmio Folha Seca, né? Já homenageou grandes nomes como Zezé Mota, sim, Danilo Miranda do Sesc, tantas personalidades importantes, né? A gente tem aí artistas como a Kel Zecardi, que é campista, né? Que hoje não, já há muito tempo faz espetáculos incríveis, fez Tom na Fazenda, fez a novela Éramos Seis, está aí sempre com papéis incríveis. Então, essa é muito importante, né? E mais à frente a gente vai falar dentro da economia criativa de soft power, quando a gente fala do poder de influência de uma cidade, de um território. Na Campos tem protagonistas aí da cultura, da arte, do futebol. Nós somos aqui, o Didi, que você acabou de citar agora, o Folha Seca, é justamente em homenagem ao Didi, né? Que é um dos maiores craques do futebol brasileiro, seleção, campeão do mundo. É verdade. Né? Enfim, e tantos outros, eu não vou citar porque o próprio Amarildo que substituiu o Pelé. Olha que loucura, cara. E substituiu e deu conta, né? Porque não é só substituir você. Como é que vai substituir o Antenor e dar conta? Tem que ser um Amarildo da vida.
Você sempre esteve muito ligado a essa área de formação, de incremento da cultura, né? Você é um profundo conhecedor do assunto, e eu pesquisando um pouco sua vida aqui, bisbilhotando suas redes e tal, percebo sua dedicação, principalmente nessa questão de levar conhecimento, de proporcionar às pessoas, então, comuns, vamos dizer assim, talvez eu esteja errado, você me corrige, fica à vontade, mas as pessoas comuns, proporcionar a todas elas a oportunidade de ser uma pessoa extraordinária na cultura, na arte, seja como for. Você falava sobre a formação da sociedade e explicava, né, como é que funciona. Assim, em poucas palavras, eu consigo entender que vai muito além dos palcos, né, o Antenor? Não é só aquela questão da apresentação, que claro e evidente, o propósito é maior de um investimento na cultura, mas para se ter apresentação num palco, você tem que ter toda uma infraestrutura, você tem que ter toda uma engrenagem que é feito cada um por um elemento, né? Isso é importante, né? Porque talvez para a sociedade de um modo geral, que não entende a dinâmica, né? Para você montar um espetáculo, para você montar uma exposição, para você montar um filme, são vários profissionais envolvidos ali. Então, quando a gente fala de programação artística, né, de projetos culturais, e a gente também conecta isso com formação, é uma forma de você alimentar essa cadeia, né? Então, por exemplo, como eu te falei, num espetáculo de teatro, né, você envolve vários profissionais. E importante entender o papel de cada um desses profissionais e o mercado também de possibilidades de trabalho desses profissionais. Então, a programação artística, ela é um produto final, vamos dizer assim, de uma ideia que se transformou num projeto, que foi se desenvolvendo através da criatividade das etapas dessa produção, e que colocou essa produção em pé, né, como uma exposição, né, que ela tem que ter uma curadoria, que envolve pesquisa, que envolve concepção, que, né, dentro dessa concepção você tem a iluminação, a estrutura de montagem, né? A gente está ainda, né, em cartaz, aí daqui a pouco a gente vai falar da programação local do SESI Campos, a exposição Mercedes Batista, né, a Dama Negra da Dança. Então, até esse produto final está disponível para o público, ela teve uma curadoria, né, envolveu pessoas. E quando a gente fala dessa economia criativa, economia da cultura, é importante que a gente analise também o aspecto de cada setor. Você assiste um filme, quantos caracteres estão passando ali, quantas pessoas, né? O audiovisual é uma indústria importantíssima para a gente aqui no Brasil, inclusive do ponto de vista de internacionalização. O SESI tem o SESI e o Senai, hoje, desde o ano passado, nós temos um centro de referência em cinema e audiovisual, que fica em Laranjeiras, aqui na Zona Sul do Rio, onde ofertamos aí cursos do segmento audiovisual para atender as demandas dessa indústria tão importante que leva a nossa imagem, leva o nosso país para fora e também cria essa relação da valorização do cinema brasileiro. E essa é uma escola de referência que nasceu aí com um desafio de desenvolvimento desse setor, mas o mais interessante é que ainda no âmbito da formação e da educação, ela é uma escola que ela tem, por exemplo, o ensino médio junto com o curso técnico, e um curso técnico voltado para esse segmento. Então, a formação ela é algo fundamental para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva aí, criativa, cultural do país. Até para se sustentar, né? Porque muitas das vezes você vê aí um exemplo, sei lá, um grande chefe, um grande cozinheiro tenta montar um restaurante, mas não vai adiante, porque por trás do prato que ele oferece ali, como
tema principal do seu restaurante, você precisa ter uma gestão desde compra dos produtos, né, e conservação, preparação, aquela coisa toda. Você tem que ter toda uma estrutura, né? E muitas das vezes... Verdade. Às vezes, eu estou falando um chefe, estou falando um grande chefe. Estava vendo exemplo agora recentemente de pessoas que na pandemia passaram a vender, até por conta da falta de oportunidade, de trabalho mesmo, a crise muito grande que ainda reflete, mas alguns encontraram ali, assim como você eu vejo você, já visualizo você mesmo nesse primeiro contato como um transformador. Você transforma o limão numa limonada. Eu acho que o brasileiro ele é especialista nisso, né? Mas assim, tem uns ainda que resistem e ficar olhando só pro limão, e aí não vê a limonada, e aí passa a vida e pronto. Mas eu fico imaginando, porque é interessante você ver. Aí a pessoa está lá, montou uma bolaria, mas não foi muito adiante em alguns casos. Por quê? Porque não fez a conta exatamente como precisa ser feita, e aí vem essa parte dessa formação do backstage, né? Que é aquela formação ali por trás dos palcos. Agora, o Antenor, a população de forma geral, ela pode ter acesso ao SESI, independente de ser associado, de ser comerciante, de não ser. E como é que funciona essa parte burocrática aí? Pode, quer dizer, o SESI ele tem um público-alvo prioritário que são os trabalhadores da indústria e seus dependentes, né, que podem utilizar os serviços, mas esses serviços também estão acessíveis para a sociedade em geral. Quer dizer, o serviço social da indústria tem o seu público prioritário, mas ele tem uma função e representatividade para a sociedade através de seus programas na área da educação, da cultura, da saúde, do esporte, do lazer. Existem programas gratuitos e existem também programas com valores acessíveis e aí com valores diferenciados para cliente indústria, cliente não indústria, mas a gente está a serviço também da sociedade, além do desenvolvimento da indústria, da qualidade de vida e bem-estar dos funcionários, colaboradores dessa indústria e seus dependentes, né? Eu acho que essa contribuição do SESI, do SENAI, no âmbito quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de algo que, ao mesmo tempo, parece subjetivo, mas ele é a conjugação, vamos dizer assim, de vários fatores, né? Inclusive a saúde, a educação, a cultura, o esporte. Então, essa gama de possibilidades que uma unidade, por exemplo, operacional do SESI ou do SENAI oferece, né? O SENAI com cursos profissionalizantes, esse caráter de formação plena, né? Porque você trabalha aí em vários aspectos. Acho que o SESI tem uma contribuição, o SENAI, muito forte e importante para a sociedade, né? A gente devolve esses serviços, devolve em serviços, né, a arrecadação que a gente recebe através do compulsório, e um compromisso com qualidade e eficiência. Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho há muitos anos na instituição, mas eu acho que, além de eu ter a sorte de trabalhar numa área que foi uma escolha profissional, né, esse tempo todo na instituição, para mim também é valor que está aliado aos meus propósitos, né? Então, é muito bacana quando você consegue essa conjugação. Opa, é a essência da vida, né, cara? Eu acho uma das essências que a gente tem nessa vida é juntar aquilo que a gente ama e fazer aquilo que a gente ama, né? Eu vejo isso muito em você. Cara, só para a gente fechar essa coisa da formação, e eu faço uma ligação aqui com esses comentários, parafraseando lá Humberto Eco,
esses comentários imbecis, né? Que a internet deu voz aos imbecis também, infelizmente. E aí você teve um ataque severo, e tem até hoje, né? A Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, enfim, tem uma série de leis de incentivos fiscais que vão justamente para a cultura. E nessa parte da formação também você acaba entendendo, pelo menos para não falar besteira na internet, de onde vem essa grana para sustentar a cultura, né, o Antenor? É verdade. Tempos Eu difíceis. acho que quando a gente fala sobre política pública, né, seja ela para qualquer área, né, porque não existe somente o incentivo fiscal para a área da cultura, existem incentivos fiscais para todos os outros segmentos, né? E isso é política pública, né? O papel, de uma política de Estado e não uma política de governo é garantir aquilo que está à luz da Constituição. Os mecanismos das leis de incentivo, e no caso da Lei Rouanet, que foi tão questionada, e eu acho que também cabe numa reflexão do próprio setor cultural na interlocução e comunicação com diferentes esferas da sociedade, também explicar, né, toda essa engenharia que envolve o recurso público, né? Mas vale ressaltar que o governo ele não faz o repasse para a produção cultural. A lei ela é um mecanismo de isenção fiscal de uma empresa que queira patrocinar um projeto cultural. A escolha do projeto cultural é feita através da empresa, onde o mecanismo da isenção fiscal ela é dada aí, de acordo com o que preconiza cada lei, seja a Lei Rouanet, lei estadual, municipal, aí cada uma tem ali os seus meandros, os seus detalhes, mas assim, o governo ele não determina e ele não faz o repasse do recurso direto do dinheiro público. Ele criou um mecanismo que é uma forma democrática e também estabelece aí um compromisso com as empresas patrocinadoras no país, que podem tanto ofertar ou utilizar o uso do incentivo fiscal através de um único projeto, ou como existem empresas que criam seus editais de cultura para que se façam a seleção. Então, e assim, após a patrocínio e a realização desse projeto, você presta conta não só do objeto, né, ou seja, a comprovação de que aquele projeto existiu e foi executado, mas também toda uma prestação de contas financeira, onde isso também é visto com rigor pelos órgãos de controle. Então, não existe, assim, esses chavões que foram criados pela a Lei Rouanet, o governo não é o governo que diretamente financia, ele dá a oportunidade da isenção fiscal, né? E é um mecanismo que, sem sombra de dúvida, foi importante para o desenvolvimento da cultura do país. Assim como a lei emergencial Aldir Blanc, assim como agora a gente teve aí, já pelo governo federal, a lei Paulo Gustavo sancionada, onde cada estado, cada município vai receber um recurso importante para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, né? 80% da Paulo Gustavo tem um foco no audiovisual, né? E audiovisual ele não está restrito ao cinema, né? Porque todas as linguagens, e isso a gente viu na pandemia, utilizaram o audiovisual, profissionais do audiovisual foram
talvez um grande grupo que cresceu muito na pandemia nesse aspecto, e 20% desse recurso serão destinados às outras áreas da cultura e da arte, né? Isso através do Fundo Nacional de Cultura, que durante muito tempo ficou contingenciado e que é importante quando a gente fala desse fundo e da Lei Paulo Gustavo para o desenvolvimento local. E é importante que Campos esteja antenado na utilização dessa lei, assim como existem as outras leis, que são a estadual e alguns municípios, como Rio de Janeiro, Niterói, acho que Resende, enfim, é importante que cada município também estabeleça incentivos fiscais para a área da cultura. E eu sempre digo, Cláudio, o seguinte: saúde e educação são fundamentais na vida das pessoas. E a cultura também. A gente tem um senso comum que a gente precisa desmistificar, é que a cultura está ligada ao entretenimento. Ela também pode ser entretenimento, mas ela tem uma função tão importante quanto a educação, quanto a saúde, né? Quando você fala do desenvolvimento do ser humano como um todo, a cultura não pode ser um souvenir, a cultura não pode ser uma coisa relegada a segundo plano, a cereja do bolo. Ela também é uma fatia importante desse bolo. E países, a gente tem exemplos de países desenvolvidos nesse aspecto, que teve a arte valorizada, que são exemplos de como isso ajuda também no aspecto do desenvolvimento humano e, consequentemente, social e econômico. Sim, acredito até ser muito bem colocado por você. E até sem o áudio. Perdão. Não, eu dizia, perdão, muito bem colocado por você. E eu acrescentaria aqui não só também a cultura, mas como eu diria que a cultura é fundamental para todo esse processo que nós vivemos. Porque, assim, você sabe que nesses últimos 4 anos, você melhor do que ninguém, viveu isso dia a dia. A gente teve essa retaliação. A gente perdeu o Ministério da Cultura. Ficamos sem ministério. Ele foi relegado lá à Secretaria da Cultura, né? Então, assim, são 4 anos a menos, mas se você for fazer a conta do rombo desses 4 anos a menos, você vai ter aí uma projeção talvez de tempo muito maior. Porque a cultura dos nossos empresários, ela ainda é muito distante, o costume dos nossos empresários com relação a esse investimento na cultura, investimento não, a esse processo de colocação daquele dinheiro que era para ser pago ao governo federal como imposto e ir para incentivo na cultura, ela ainda é muito complicada, você sabe disso. Tem grandes empresários que não fazem esse procedimento, por várias questões, inclusive por ser cultural, né? Porque o pai não fazia, muitas das vezes, ou porque um sócio não gosta, enfim. São barreiras que a gente precisa vencer nesse mundão, nesse país que tem tanta cultura para oferecer e tanta, né, dificuldade. E quando você pensa nesse aspecto entre a conjugação de sociedade, produção cultural, desenvolvimento econômico, você começa a ver a cultura em outras dimensões, né? Além da simbólica, né, do patrimônio material e imaterial, do fomento e desenvolvimento de artistas, da história, da memória, né? E essa conjugação cria imagem, né, para as cidades, para os países, para os estados. A gente conhece um país, um estado, um território, através da sua cultura, né? Quando você vai conhecer
um país da Europa, quando você vai conhecer um país da América Latina, você olha primeiro o contexto histórico, o que aquele território diz, o que ele conta. Isso é cultura, né? E as artes, né? Já no sentido, no âmbito da cultura das artes, é onde você se identifica. Por exemplo, o país da bossa nova, do carnaval, né? Que também tem suas belezas naturais, o que fica, no final das contas, é a sua cultura, né? Então, é um equívoco você colocar a cultura no menor patamar. Ele deve estar ao lado da educação, ele deve estar ao lado da saúde, porque a cultura e a arte ela é transversal a isso. Quando você fala de bem-estar social e qualidade de vida, você está falando também de cultura. Quando você fala de formação, de educação, você também está falando da cultura no aspecto da formação. Então, assim, a gente tem que tirar esse mito que foi criado, vamos dizer, esse soft power reverso sobre a cultura, de que os chavões, né, sobre Lei Rouanet, sobre quem ganha X, quem ganha Y, a gente tem uma classe artística que tem um compromisso sério social nessa história, que, né, seja através dos filmes, das peças de teatro, das novelas, das exposições, da música. Olha a contribuição que a gente tem na construção de imagem do país. Então, eu acho que temos aí agora um caminho para recontar e refazer percursos e desafios, tanto no âmbito da política pública, né, na expectativa que se tem daqui para frente, mas as instituições privadas, a sociedade, a participação da sociedade civil no diálogo, na conversa, na qualificação, na formação, são fundamentais. Meu caro Antenor de Oliveira, Antenor Oliveira, né? Gestor de Cultura e Educação do SESI, conversando conosco aqui, são 8h44. A gente segue direto para otimizar esse tempo do programa e não vamos fazer mais intervalo, não. Vamos aproveitar porque falta um pilar importante também, que é a cultura e a indústria criativa. A gente já meio que roçou nesse assunto aí, já passou por aí um pouco, mas eu gostaria que você falasse mais sobre essas demandas também do setor, sobre as políticas públicas para o setor, enfim, de que forma o SESI atua nessa área que é fundamental, importantíssima também, até porque ela é um dos pilares aí do SESI, né? Essa indústria criativa, né? São 3, poderiam ser outros, mas são 3 e dentre elas está essa parte dessa indústria criativa. A criatividade está no DNA do brasileiro, né? A Firjan, SESI, a Firjan foi a pioneira no primeiro estudo das indústrias criativas no país, né? E um segmento que ainda carece de muitos estudos. Recentemente, o Itaú Cultural Observatório fez um novo estudo sobre cultura e economia criativa, e esse mapeamento da Firjan é atualizado, né? Você tem uma série histórica disponível no site da Firjan, mas ela é um retrato, um raio-x desses segmentos. São dados econômicos importantes quando a gente pensa no desenvolvimento dos setores, onde a cultura, né, e as artes estão ali dentro dessas indústrias, além das outras, né, que você tem a moda, a arquitetura, os games, enfim, tecnologia. É uma produção de riqueza para o país, né, muito forte, né? Quando você vê que, quando a gente fala de produto interno bruto, né, a gente está falando aí que representou 3,11% do PIB no país. É um dado, que é um número, mas quando você vai, por exemplo,
mergulhar no mapeamento da indústria criativa da Firjan, de outros estudos e iniciativas que existem no país, é um dado importante para a gente também construir um diálogo com a sociedade civil e com os empresários, com a própria representante da política pública, que a cultura, ela nessas dimensões sociais, simbólicas e econômicas, ela consegue também revelar a sua importância, assim como uma indústria tradicional ou dita tradicional, porque até a indústria tradicional, Cláudio, ela contribui para a criativa. Se a gente pensar dentro da área da cultura, o que nós temos hoje, por exemplo, você vai levantar um espetáculo ou um filme, quantos insumos da indústria tradicional você utiliza para essa indústria dita criativa? Né? Então, eu vou montar um espetáculo, eu vou precisar de insumos da indústria clássica, de cenografia, insumos de cenografia, iluminação, figurino, enfim, é uma cadeia que se alimenta uma da outra, né? E a criatividade, ela não tá só, não é um privilégio das artes, né? A arte utiliza isso muito bem, mas ela está em todos os outros segmentos, né? E eu acho que além da cultura e da arte humanizar as relações, né, e criar identidade, ela contribui economicamente e muito, né? Nós criamos, em 2021, o Conselho Empresarial da Indústria Criativa, que tem como presidente Leonardo Ed, que é presidente do Sindicato do Audiovisual, diretor da Urca Filmes, vice-presidente da Firjan, mas que tem um olhar também muito amplo sobre o potencial de negócio também da cultura. A cultura gera negócios. Ela tem esse caráter social, do intangível, mas ela também é vista como um bom negócio. Para isso, a gente criou esse conselho com o objetivo de olhar o panorama de diversos segmentos, quais são as demandas desses segmentos, quais são os desafios e como potencializar a retomada econômica do Estado do Rio de Janeiro através das indústrias criativas, né? Em paralelo a isso, criamos um grupo temático chamado Soft Power. Quer dizer, o conceito Soft Power, esse poder de influência de um país, de um estado, de um território, um soft power positivo, né? De poder e de influência, de imagem e reputação. E ali a gente identificou uma série de oportunidades e, ao mesmo tempo, gaps que precisam ser vistos. Para tal, recentemente, a gente realizou um encontro com o Ministério da Cultura na sede da Firjan, junto com em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, onde tivemos mais de 70 secretários de cultura dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, para falarmos sobre as iniciativas da política pública, tendo como foco a Lei Paulo Gustavo e a disseminação da lei em cada um dos municípios, da importância da utilização desse recurso para essa cadeia produtiva da cultura. Então, o Conselho ele tem um papel não só na interlocução dos setores, mas olhando as políticas públicas e olhando os setores e vendo as necessidades, demandas, e que resulta, obviamente, em desenvolvimento econômico. E aí, quando a gente fala do desenvolvimento da economia criativa, da indústria criativa, olha como é que o SESI, a Firjan SESI, também desenvolve isso. Através de seus editais de fomento, o que a gente está fazendo? Desenvolvendo cadeia, desenvolvendo economia, né? Quanto de geração de impostos, esses 2,5 milhões serão gerados através do edital de fomento da Firjan SESI. Então, quanto que dessa cadeia produtiva precisa de uma formação qualificada, seja nos cursos da gratuidade, seja no Centro de Referência de Cinema Audiovisual. Então,
Se a gente pegar o aspecto econômico, a gente vai ver que ele está conectado com fomento, com simbólico, com formação cidadã, né? São vários tentáculos aí que se conectam. E para a gente, eu fico muito feliz quando a gente consegue ver na prática que esses resultados, quem ganha com tudo isso é a própria sociedade. O dinheiro dela, né, cara? O dinheiro dela. Quando compra, quando consome, quando paga os seus impostos, né? Então esse dinheiro voltando em forma de incentivo à cultura, ao lazer, à diversão e toda essa coisa, talvez seja... É melhor prestação de contas do que essa, né, Cláudio? Talvez seja a melhor de todas, né, cara? Porque a gente passa tanto perrengue aí no dia a dia, né? Você vai andar nas estradas, você paga imposto à beça e ainda tem que pagar o tal aquela tarifazinha lá, o pedágio. Quer dizer, Não é? e a estrada tá horrível. O pior de tudo é isso. Então, agora acho que a gente podia falar um pouco da programação do abertura do teatro. Eu quero fechar, já são 8h53, eu quero fechar com isso e dizer, tem até um comentário aqui da doutora Wanda Terezinha, professora e médica também, ela coloca aqui, ó, professora da Faculdade de Medicina de Campos, ela fala sobre a Lei Paulo Gustavo. Realmente a ampliação da abrangência que a Lei Paulo Gustavo está trazendo é muito importante, né? Está colocado aqui. E só um comentário, você falou uma coisa interessante, a indústria tradicional, o mercado tradicional, ele não deixa de ser criativo. Interessante essa observação que você fez. Mesmo que ele seja o tradicional, o bruto ali, mas ele de qualquer forma ele não deixa de ser criativo. Né? Meu caro Antenor, e pra gente fechar esse programa de hoje, com esse papo gostoso, bacana com você aqui, pra gente começar a semana mais leve um pouco, eu queria que você falasse antes um pouco de falar sobre esse calendário, todas as atrações aí do mês, falasse um pouco sobre, porque você é do ramo, é da área, como é que é a satisfação e a importância de entregar para a população, como você falou, não só ao pessoal da indústria, do comércio, mas de forma geral, um teatro reformado e já recebendo elogio de uma pessoa especializada, conhecedora do assunto, como é a Graziela. É verdade, uma engenharia dessa não se faz sozinho, né? A gente tem aí na região de Campos pessoas que também nos apoiam, que acreditam, que são pessoas incríveis, profissionais que são parceiros dessas iniciativas. Então a gente tem a Ivana Licurgo, que é a gerente regional, e a Eliane Aquino, né, que é a gerente executiva lá da unidade de Campos, o Alexandre Ferran e a equipe do teatro como um todo, os técnicos, são profissionais que têm um papel determinante, não só na produção do dia, produção executiva disso, mas são nossos grandes interlocutores fazendo essa ponte entre a produção de Campos e aquilo que vem da capital. Então, quando se fecha um espaço cultural, é ruim para todo mundo. É ruim quando fecha teatro, livraria, enfim, porque são espaços importantes numa cidade, né, que trabalha, inclusive, a imagem dessa cidade. Então, esse período da pandemia foi um período difícil, onde a gente, infelizmente, tivemos que fechar por um bom tempo esses teatros. A retomada foi acontecendo ainda que paulatina, né, dentro da rede, e para a gente, nós temos um carinho muito especial pelo Teatro de Campos, pelo seu contexto histórico, por tudo que a gente já construiu aí. E quando a gente sentou com a equipe do Teatro da Cultura aí de Campos, o Alexandre Ferran e toda a equipe do SESI Campos, a gente pensou o seguinte: legal, vou trazer uma atração de repercussão nacional, porque retrata aí essa retomada, mas
nesse mesmo patamar, eu preciso ter a produção desses artistas locais, né, que constroem no seu dia a dia. E, para isso, a gente contou aí com a curadoria do Alexandre Ferran nesse aspecto, onde a gente trouxe a exposição Mercedes Batista, dama, né, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, né, que faleceu em 2014, mas que tem um papel determinante, né, que talvez a Mercedes ela não teve a dimensão no momento em que isso tudo aconteceu, né? Mas quando você vê o racismo, a falta de oportunidade, você ter uma primeira bailarina negra no Teatro Municipal naquela época, né, na década de 20, então é uma justa homenagem, e Mercedes era campista, olha que incrível, né? Então você também está valorizando, através dessa exposição, a memória, reverenciando a história e dando oportunidade para novas gerações que nem sabem quem foi Mercedes. Então, recontar essa história de uma importância para o país, né? De ter a primeira bailarina do Teatro Municipal vinda de Campos, é uma pauta também que trabalha a questão da diversidade, mas é uma pauta de inspiração, de sonhos, de contexto histórico, né? Do que a gente avançou de lá para cá, no campo das artes, no campo das políticas públicas. Olha como é que a arte mexe com diversas possibilidades de reflexão, de provocação, né? A gente teve aí semana passada Marcelo Genesi, aliás, dia 11, né? Foi agora dia 11, né? O Marcelo Genesi com seus clássicos também, das músicas, das novelas, mas ele também trouxe aí o seu último álbum, muito bacana. Temos o infantil Galinha d'Angola, espetáculo incrível, que usa esse personagem das galinhas d'Angola, né, para mostrar alguns conflitos que crianças negras enfrentam por não estarem dentro dos padrões da sociedade. Então, a gente também, mais uma vez, aí você vê como é que é forte a questão da diversidade. Meus Cabelos de Baobá, que é um espetáculo adulto que tem uma montagem incrível. Esse espetáculo tem uma trilha sonora tocada ao vivo, e tem o argumento de Simone Rico e textos de Conceição Evaristo, aí, que dentro da literatura é uma pessoa incrível, né? O espetáculo mostra essa estética que são reveladoras, né? Para o público. E temos aí, futuramente, Cláudio Lins, o filho do Ivan Lins, com um show incrível, né? Ele é filho da Lucinha Lins, do Ivan Lins, ator, compositor, interpreta grandes musicais, né? Ele tem um trabalho incrível, e ele já fez espetáculos conhecidos, né, nesses musicais, como Ópera do Malandro, Nada Será Como Antes, o musical Rock em Rio, e ele vai trazer um show musical incrível, com muitas curiosidades, chamado Chico Teatro. As composições que Chico Buarque fez para o teatro, né, e os grandes musicais que Chico fez aí, como Beijo no Asfalto, e Nada Será Como Antes. É muito legal. Esse show vai acontecer no mês de junho, já vou dizer aqui, dia 16 de junho, no Teatro SESI Campos. E eu acho que é uma ótima oportunidade de constatar as canções que, como Ópera do Malandro, que se tornaram grandes clássicos da obra do Chico Buarque, e também de ver esse ator, esse artista tão completo que é o Cláudio Lins, cantando, interpretando e com dados aí históricos acerca da obra do Chico Buarque, né? Porque
é Ivan Lins, Lucia Lins, Cláudio Lins. É muito artista, assim. Enfim, temos vários outros espetáculos. Como eu falei, em julho a gente vai ter a circulação do musical da Leci Brandão, Na Palma da Mão, né? Ela que foi símbolo da resistência, da luta contra toda forma de discriminação e também de preservação da nossa cultura, do samba, né? A Leci, ela não só teve uma participação importante na cultura e no segmento do samba, mas como uma grande ativista aí, de questões sociais tão importante e grata, né? Leci Brandão, Na Palma da Mão, tem o texto da jornalista e escritor Leonardo Bruno e direção do Luiz Antônio Pilar. A trama é constituída a partir da relação da artista e sua mãe, Dona Leci, trazendo ainda grandes personagens importantes da obra de Leci Brandão, como o líder comunitário Zé do Caroço, inspirado num dos mais emblemáticos sambas da cantora. A ideia desse musical foi construir um espetáculo cujo esse arcabouço todo mostrasse, de certa forma, a tradição familiar e, ao mesmo tempo, religiosa da Leci, mas que também se diz respeito à educação, a uma família preta que a Leci traz e que as pessoas vão ter não só as grandes músicas interpretadas por Leci, mas também um contexto da sua história, né? E que deve ser reverenciado. Não, uma agenda, aliás, que a gente inclusive passa aqui semanalmente, através do jornal Folha da Manhã, do site, né, do portal folha1.com.br, a gente busca essas informações lá no SESI e joga aqui também na grade da programação da Folha FM. Cara, olha, são 9h04, já avançamos, estamos 2 horas conversando e parece que nem começamos a conversar, a verdade é essa. Mas é sempre bom a gente falar de cultura, falar de entretenimento, de acesso a essa arte e, sobretudo, o que você apresentou aqui de forma bem clara. Eu acho que, para mim, ficou muito, muito claro e simplificado o acesso de cada um da população ao que oferece o SESI, que é toda essa formação, que é toda essa estrutura que muitas das vezes fica assim longe do conhecimento da gente, justamente por falta, não sei se de interesse, de comunicação, não sei pontuar o que é, mas de fato a sua participação aqui no programa foi extremamente, classifico como enriquecedora, esclarecedora e de um apaixonado pela arte, de um apaixonado pela cultura, o que não tem como dar errado. Então, Cláudio, eu que agradeço. Já vou deixar amarrado aqui para você voltar em breve, não some não. Eu que tenho que agradecer, importante esse espaço, esse canal que você tem aí, você também que tem uma visão de reconhecimento da importância da cultura. Esse programa é um bálsamo, assim, é uma delícia, eu nem senti as 2 horas passar. Isso é um mérito Legal. Seu, conduzindo muito bem, com muita maestria, esse teu ofício também da comunicação, né, do jornalismo, da prestação de serviço, que você já faz isso muito bem, e Folha da Manhã também é uma parceira nossa de anos aí à frente também da cultura. Eu que agradeço, só tenho a agradecer, obrigado a todos, obrigado aí também os ouvintes, as pessoas que participaram efetivamente. E esperamos todos vocês no Teatro SESI Campus, com essa programação incrível, e maiores informações vocês podem também ver lá na rede social Firjan, SESI Cultura, na página da Firjan, www.firjan.com.br, e lá vocês também podem acessar a programação cultural. E a gente vai estar aqui sempre renovando esses convites. Você falava ali, eu já fui ver na agenda aqui, na data, né? Na folhinha. Dia 16 de junho vai ser uma sexta-feira. Excelente, espetacular. Essa opção aí para você levar a família, namorado, quem você quiser, para curtir o Cláudio Lins
e aí sim, né, aproveitar a sua noite. Compromisso nosso, a gente vai estar sempre anunciando aqui. Carol, você falou de condução do programa. Conduzir o programa com você é fácil. É só deixar você à vontade, isso que eu procurei fazer. Muito obrigado, Antenor Oliveira. Obrigado aí pelo seu carinho. Parabéns pelo seu sucesso. Parabéns aí pelo seu trabalho. E a gente renova aqui, como eu já falei, convite para que você sempre esteja antenado e conectado aqui conosco. Vindo a Campos, não esquece de chamar a gente também para participar lá dos eventos, que a gente vai com muito prazer. Acho que nunca é tarde para a gente reconhecer a importância da cultura e da nossa história sendo inserida aí no cotidiano da nossa sociedade. Muito obrigado, querido. Bom dia para você. Bom dia, abraço. Valeu, querido. Conversamos aqui com o Antenor José de Oliveira Neto. Antenor Oliveira, ele é gestor de cultura e educação do SESI Fijan, SESI Rio de Janeiro. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.